Sabe aquela máxima de que a gente é tratado da forma como a gente se apresenta? Pois é, isso tem um fundo de verdade muito grande. Agir de forma, digamos, comum demais, com o tempo, pode levar até ao desrespeito. Mas e se existisse uma estratégia para virar esse jogo? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. E essa ideia nos leva a uma pergunta que, olha, é bem antiga. Líderes já nascem prontos ou eles são construídos? Será que a liderança é algo que está no sangue, um destino, ou é mais uma postura que qualquer um pode escolher adotar? Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai começar entendendo o que significa ter um porte de rei, depois vamos mergulhar em duas histórias que são o oposto uma da outra, um rei que agia como um plebeu e um plebeu que agia como realeza. Com base nisso, a gente vai decifrar a tal da estratégia da coroa e, no final, ver como dá para, bom, colocar essa coroa na prática. Ok, então vamos lá. Tudo começa com o princípio do comportamento real. A lei fundamental aqui é bem simples, na verdade. Para ser tratado como realeza, é preciso primeiro agir como tal. É uma postura, sabe, que acaba inspirando respeito quase que de forma automática. Mas e o que acontece quando essa lei é completamente ignorada? Para entender isso, vamos analisar um caso histórico que é uma verdadeira lição. A história do rei Luís Filipe da França. Pensa só, o sujeito herdou uma coroa, mas fez a escolha de agir como um cidadão qualquer. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, tínhamos a realeza tradicional, como o rei Carlos X, com todo aquele aparato de coroas, cetros, aquela pompa toda. Já o Luís Felipe, ele ficou conhecido como o rei burguês. Os símbolos dele eram outros, bem mais simples, um chapéu cinza e um guarda-chuva. Era com isso que ele andava pelas ruas. Só que essa tentativa de ser um cara do povo deu muito errado. Foi um tiro que saiu pela culatra. Ao tratar o banqueiro mais poderoso da França na época, James Rothschild, como se fossem iguais, a dinâmica de poder se inverteu completamente. Não demorou muito e o banqueiro já estava tratando o rei como um inferior. Chegou ao ponto de dar bronca nele em público porque ele se atrasou. Imagina só a cena. E a trajetória do reinado dele mostra-se a queda de forma bem clara. Ele foi coroado em 1830, mas logo no meio do caminho já tinha perdido o respeito de todo mundo, tanto da aristocracia quanto do povo. O resultado? Em fevereiro de 1848, estourou a Revolução, e em questão de horas ele teve que abdicar e fugir para a Inglaterra. O governo dele simplesmente desmoronou. Certo, essa foi a história do rei que agiu como plebeu. Agora vamos virar a moeda e ver o extremo oposto. Vamos falar de um plebeu que agia como realeza. Cristóvão Colombo. Esse é um caso exemplar de como a percepção que a gente tem de si mesmo pode, de fato, moldar a realidade à nossa volta. É que o Colombo construiu para si mesmo todo um mito de que ele tinha uma linhagem nobre, sabe? Mas a realidade era bem outra. Na verdade, ele era filho de um tecelão que depois virou vendedor de queijos. Uma origem, vamos combinar, bem humilde e muito distante da realeza que ele projetava. Mas o mais incrível é que, mesmo vindo desse berço simples, as exigências que ele fez para a realeza de Portugal e da Espanha eram, assim, de cair o queixo. Ele não pediu pouco, não. Ele queria o título de grão-almirante, de vice-rei, 10% de todo o comércio e, para fechar, a exigência mais audaciosa, que todos esses privilégios fossem passados para os seus herdeiros, para sempre. Aí fica a pergunta, né? Por que isso funcionou? A chave está aqui. A ousadia dele era tão absurda, tão fora da curva, que acabava sendo cativante. A realeza olhava para ele e via alguém que se comportava exatamente como eles. Alguém que agia como se não tivesse a menor dúvida de que nasceu para a grandeza. E foi essa confiança toda que convenceu gente poderosa, como a Rainha Isabel, a financiar as viagens dele. Aliás, tem uma frase do Nietzsche que descreve isso perfeitamente. A autoconvicção do Colombo era tão poderosa, mas tão poderosa, que se tornava contagiosa. Era como se os outros simplesmente não conseguissem não acreditar naquilo também. Então, essas duas histórias revelam um padrão bem claro. Vamos agora pegar tudo isso e destilar no que podemos chamar de a estratégia da coroa, que é basicamente o processo de transformar uma crença interna em uma realidade externa. Então, o que é essa estratégia? Na sua essência, é uma decisão consciente. É a projeção de um valor próprio que não se abala. A ideia é que quando alguém acredita firmemente em um destino grandioso, essa convicção irradia, ela vaza para fora e contagia as pessoas ao redor, que passam a compartilhar dessa mesma percepção. Certo, muito bonito na teoria, mas como é que a gente transforma esse conceito em ação?
Vamos para a nossa parte final, colocando a coroa. Aqui a gente vai ver as aplicações práticas e, o que é super importante, as nuances e as armadilhas que precisam ser evitadas. Existem algumas táticas específicas para isso. Primeira, a estratégia de Colombo. Não ter medo de pedir o que se acredita valer. Segunda, a estratégia de Davi e Golias. Mirar em um alvo ou adversário grandioso, porque a própria associação já eleva a percepção de valor. E terceira, a do presente do patrono. Em vez de pedir, oferecer algo a alguém em posição de poder, estabelecendo uma relação de igual para igual. Agora atenção, porque aqui tem um ponto fundamental, uma distinção que precisa ficar muito clara. Dignidade real não tem nada a ver com arrogância. Dignidade é aquela autoconfiança calma, mesmo sob pressão. Pensa no Haile Selassie mantendo a postura na Liga das Nações enquanto era vaiado. Isso é dignidade. Já a arrogância, arrogância é aquele show todo, aquela exibição exagerada que, no fundo, só denuncia uma insegurança gigantesca. E aqui vai um aviso crucial, o efeito contrário. Manter uma pose aristocrática muito rígida, fora de contexto, pode ser um perigo enorme. O rei Carlos I da Inglaterra é o exemplo disso. Ele se recusou a se adaptar aos tempos de mudança, e aquela rigidez toda acabou ofendendo o povo, instigando mais revolta, e no fim das contas, custou a cabeça dele, literalmente. No final das contas, a mensagem central é esta: cada um define o seu próprio preço. Pedir pouco é um sinal de que se vale pouco. Pedir muito, por outro lado, sinaliza que se vale uma fortuna. É uma escolha de como se apresentar ao mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Que coroa cada pessoa está esperando para colocar na própria cabeça?